Dinamar, qual a importância da gestão da informação do conhecimento e documentação aqui no Senado Federal? Adeline, é importante nós observarmos que aqui no Senado a atividade ela é eminentemente intelectual. E uma atividade intelectual é realizada por trabalhadores do conhecimento que utilizam a informação como seu principal subsídio, gerando conhecimento e reaproveitando esse conhecimento e gerando, na maioria das vezes, a documentação como conhecimento externalizado. Então, a atividade do Senado ela é subsidiada pela gestão do conhecimento e da informação o tempo todo. Só que isso muitas vezes não é identificado porque é intuitivo. Um exemplo para identificar. Por exemplo, um gabinete de um senador. Um senador vai pedir à sua assessoria que desenvolva uma proposição legislativa sobre educação. Então, essa assessoria vai procurar informações, legislação comparada, vai pedir pareceres de consultores, ou seja, vai pegar informações, conhecimentos para montar uma proposição legislativa, um documento. E outras fontes também seria biblioteca? Sim, por exemplo, a biblioteca, então, tem como uma das atividades subsidiar com as informações para o desenvolvimento do conhecimento, ou identificação de conhecimentos que podem ser reutilizados e melhorados em prol da atividade legislativa e administrativa do órgão também. Porque o mesmo processo de gestão da informação, do conhecimento e a documentação acontece na área administrativa. Por exemplo, a Cinfra, no desenvolvimento de um projeto, ela vai utilizar a base PINE, por exemplo, para subsidiar a tomada de decisão e o desenho de projetos, que no final das contas é um documento também. Então, isso está em todas as atividades do Senado. Dinamar, o que os gestores do Senado necessitam saber sobre o tema? Bom, eu acho que a principal coisa é que eles conheçam quais são os recursos, quais são as ferramentas, as possibilidades e os riscos, as implicações deles como gestores nesse processo. Então vamos lá, na biblioteca, por exemplo, o que é interessante o gestor saber? O gestor tem que saber que a biblioteca tem recurso para que seja adquirido material bibliográfico, bases de dados que eles podem utilizar na sua atividade. Então, por exemplo, vocês que trabalham aqui no ILB, vocês podem solicitar obras e a biblioteca vai adquirir e fica como empréstimo permanente aqui para vocês, ou nos gabinetes ou nas secretarias. Outra possibilidade é que vocês podem solicitar que a biblioteca faça um serviço de disseminação seletiva para vocês. Há a possibilidade de que o gestor receba informações sobre assuntos específicos que são registrados nas nossas bases de dados, clippings temáticos, cursos sobre os recursos que nós temos disponíveis. Tudo isso a biblioteca pode subsidiar, que é um elemento que vai fazer com que o trabalhador do conhecimento, intelectual, ele tenha uma maior gama de informações para exercer seu serviço com maior qualidade. Bom, outra atividade também que é interessante é o Serviço de Informação Administrativa. A SGDOC tem essa unidade que é responsável pelo NADM e os colegas eles apoiam no desenho de normas, de normativos internos. Então eles fazem esse trabalho de identificação de normas pretéritas em vigor para que as normas saiam de uma forma harmônica e sem ter discrepâncias entre elas. Bom, feito todo esse processo, nós vamos gerar o quê? Documentos. Né? Então, normalmente, para externalizar o conhecimento, a informação gerada, vão ser gerados documentos, sejam eles eletrônicos, que é o caminho do SIGAD, seja ele em suporte papel. E aí, esses documentos, eles têm um valor legal, probatório, histórico, administrativo, e no ato de produzir este documento, os gestores têm que estar atentos a esse detalhe da classificação da tipologia desse documento, porque é isso que vai fazer com que esse documento seja eventualmente descartado ou guardado. E dentro disso também da produção é importante nós destacarmos a necessidade de que o gestor se atente ao manual de classificação dos documentos quanto a graus de sigilo. Isso é uma questão, o manual foi aprovado recentemente e isso é muito importante para garantir, resguardar direito à honra, à imagem e nos casos de secretos e ultrasecretos até segurança nacional. Então é aí que os gestores podem inserir essa gestão de documentação em sua própria atuação. Tudo isso faz parte da gestão, né? Porque a gestão da informação do conhecimento, ela é um processo de captura, processamento, representação, armazenamento e uso.
Então, essas são ferramentas para integrar esse processo. Né? Exatamente. E, bom, e gerado o documento, o que a gente faz com ele? Ele vai ser remetido. Se você tem, ele é gerado eletronicamente dentro do SIGAD, isso automaticamente, quando a classificação é feita, o ciclo automaticamente acontece. Mas o Senado ainda tem documentos em suporte papel. Então, é importante que no suporte papel seja observado na transferência desses documentos para o arquivo as guias de transferências e, principalmente, uma coisa que a gente está tendo muito problema é na numeração de páginas. Pode parecer bobagem, mas a numeração de página que vai garantir a integridade daquele documento e, eventualmente, resguardar os servidores envolvidos numa investigação por supressão de documento público. Então, é uma coisa que a gente está tendo muito problema, às vezes é uma falha formal, alguém descuidou, ou alguém, não vou colocar esse apenso todo sem numeração. Isso é juridicamente, arquivisticamente, muito perigoso, porque isso coloca em dúvida a própria integralidade daquela informação e põe em risco todo o valor probatório e legal daquele documento. Então, uma dica de segurança para o gestor na questão da documentação, de lidar com essa documentação, é essa? Exatamente. Peçam a atenção da sua equipe nos documentos físicos para a numeração de páginas, para se garantir a integridade e resguardar a responsabilidade. Em caso de dúvida também, o arquivo tem um serviço de consultoria arquivística. Então, é possível ligar para o arquivo, um arquivista vai e orienta como o setor deve processar essa documentação. Então, tudo isso nosso setor favorece, propicia para que essa gestão da documentação especificamente, na documentação arquivística, seja realizada. Então, os gestores da casa têm o apoio do setor de arquivo e documentação. Exatamente. Tá. Pode ter uma consultoria. Exatamente. Pode ser ligar e o arquivista marca, vai, orienta, explica. Tem algo que você gostaria de acrescentar a respeito? Um recado aos colegas, gestores? Bom, primeiro é que as pessoas às vezes não se dão conta, mas o nosso acervo do arquivo ele é muito rico. Então, olhar para o nosso passado, olhar para o que já foi feito, para o conhecimento que foi externalizado no arquivo, é uma coisa que é importante. Então, o serviço de arquivo também realiza pesquisas no nosso acervo e isso pode ser importante para que não se crie retrabalho no Senado. E até dentro de proposições legislativas, o que já foi feito? Quais foram os estudos que já foram gerados? O que foi a conclusão naquela época? Então, é um acervo que pode ser mais explorado. E tudo já está digitalizado? Não, nós estamos num projeto nós somos um dos projetos estratégicos do Senado, estamos começando essa digitalização do acervo histórico, principalmente nós estamos com um projeto bem interessante, mas mesmo não estando, nós temos a representação. Certo. Então, nós conseguimos recuperar essa informação para o uso. Certo. Além disso, também, a SGDoc tem uma unidade que é o serviço de tradução. Então, necessitando de informações em língua estrangeira, o Senado tem esse serviço para propiciar esse apoio no que for necessário. Outra coisa que merece destaque também é o museu. E aí eu destaco 2 pontos. O primeiro é o encaminhamento de presentes protocolares. Algumas vezes autoridades, servidores recebem presentes no exercício das suas funções públicas, como presentes protocolares. E o interessante uma é que obra de arte, uma obra de arte, um livro de arte. Então, o interessante, uma peça mesmo, um brasão. Então, o interessante é que isso seja encaminhado para o museu, para que isso seja patrimoniado e passe a ser acervo do Senado, compondo os presentes que foram recebidos em razão de atividades do órgão. Tá, isso seria na parte da documentação, mas a utilização desse objeto de arte poderia ser utilizada fora do museu ou deveria permanecer no museu? Pode. É possível que as unidades solicitem isso para decoração. Nós temos na casa muitas obras de arte e é interessante também você comentar sobre isso, porque nós temos que ter um cuidado especial com essas obras. Algumas vezes elas ficam em locais em que, dói o coração.
é lata de lixo, é mesa encostando, painéis maravilhosos. Não é simplesmente um bem material, não. Isso faz parte da memória do Senado. Foi um servidor, foi um parlamentar do Senado que, no exercício da sua atribuição, né, criando a história do Senado, recebeu. É uma peça que registra isso, é um documento museológico que tem essa identidade. Dinamarca, muitas vezes muda-se de funcionário, de servidor, né? Ele vai para outro setor, chega um novo e de repente ele não conhece essas obras. Ele não sabe também da importância. Até porque no dia a dia você entra no ambiente, vai trabalhar, sai, enfim, vê que tem uma peça bonita, mas não identifica como acervo do museu. Isso. E existe esse trabalho de conscientização na casa, assim, setor por setor, olha, aí tem uma obra tal, né, no seu gabinete ou na sua secretaria? Nós estamos com 2 projetos visando isso. Nós estamos buscando uma parceria com a Câmara, que é um projeto que a Câmara desenvolveu chamando Arte por Toda a Casa, em que são desenvolvidas oficinas voltadas mais para o pessoal de conservação e limpeza, para sensibilizá-los quanto a isso. Certo. E outro projeto é a identificação dessas peças, porque muitas vezes essas peças não estão identificadas. Você vê um painel vermelho, você não sabe o nome daquela obra, você não sabe quem é aquele autor. Então a identificação daquela obra traz essa conscientização que você está falando e vai criar uma cultura disso no Senado, que é um objeto que pode ser transmitido via a gestão do conhecimento. Então, se nós temos uma cultura organizacional, o nosso interrelacionamento, esse meu conhecimento tácito, minha apreensão dessa realidade cultural, eu vou passar isso para os que chegam, para os novatos. Certo. Algum recado geral, assim, específico aos gestores? Claro. A SGDoc está para servir, para prestar informação, para favorecer a conversão do conhecimento tácito em explícito, em organizacional. Venham, utilizem os nossos serviços, demandem. Nós estamos aqui para trabalhar e para apoiar a vocês que são os trabalhadores do conhecimento, com informação e conhecimento.